Salmo 119, no versículo 137, diz assim: Justo és, ó Senhor, e retos são os teus juízos. Aqui o salmista estava falando que o Senhor é justo, e os juízos dele, a lei dele, né? É a palavra dele, louvado seja Deus, é reto. A palavra de Deus é reto, a palavra de Deus é verdadeira, a palavra de Deus é, louvado seja Deus, engrandecido, ela é o caminho, ela é a verdade e a vida. A palavra de Deus é o próprio Jesus, o verbo se fez carne. Jesus é a palavra, Jesus é o que? Louvado seja Deus, engrandecido, o caminho, a verdade e a vida. Então, aquele que busca a palavra, aquele que se alimenta da palavra, aquele que está na palavra, aquele que pratica a palavra, o que acontece? Ele anda no caminho reto. Então, louvado seja Deus, a palavra, ela nos ensina a andar no caminho reto. A palavra de Deus nos ensina a nos desviar do mal. A palavra de Deus nos ensina aquilo que é certo, aquilo que é errado. A palavra de Deus nos ensina que a igreja é poder na terra, que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. A palavra de Deus ensina que somos pecadores, mas somos salvos através do Senhor Jesus Cristo. Nós não somos salvos pela obra, mas aquele que tem Cristo no seu coração, ele tem as obras. Só que as obras não garantem a salvação, mas Cristo garante a salvação. Louvado seja Deus, engrandecido. Então a palavra, ela veio para nos libertar, ela veio para nos dar direção. A palavra veio para nos limpar, a palavra veio para nos lavar de todo o pecado. A palavra veio para santificar a nossa mente, o nosso coração. A palavra veio para nós termos intimidade com Deus. A palavra veio para nós conhecermos a Deus. Através das escrituras sagradas, você pode conhecer um pouco de Deus. Através das escrituras sagradas, você conheceu que Jesus deu a vida por você, deu a vida por nós. Através das escrituras sagradas, nós estamos sabendo que tudo vai passar. Através das escrituras sagradas, mas a palavra dele não vai passar. Através das escrituras sagradas, nós sabemos que Jesus está voltando. Através das escrituras sagradas, nós sabemos que o nosso Deus, ele é vivo, ele reina, ele opera, ele liberta, ele cura, ele salva, ele age, ele transforma, ele nos ama, ele nos perdoa. E através da palavra, ele vai nos levando ao arrependimento, porque ele vai nos ensinando através da palavra. Mas muitos não dão valor à palavra, muitos não buscam a palavra. Muitas das vezes você vai para uma congregação e alguém diz bem assim para você: Deus quer desenrolar um mistério na sua vida. Aí você acha que o mistério é você falar em línguas. Aí você acha que o mistério é você curar os enfermos. Aí você acha que o mistério é você expulsar demônio. Mas o mistério é a palavra dele. O mistério, louvado seja Deus, ele mostrar, louvado seja Deus a você, louvado seja Deus ao profundo, o oculto, escondido da sua santa palavra. Pai querido e Pai amado, que Deus abençoe e dê a vitória a cada um. E ele diz aqui: justo és o Senhor e retos são os teus juízos. Os teus testemunhos que ordenaste são retos e muitos fiéis. O testemunho de Deus, o testemunho de Cristo, se nós olharmos para aqueles que seguem a Jesus, que servem a Jesus, se nós olharmos para aqueles que obedecem à palavra, eles têm testemunhos retos, eles têm uma vida reta, eles não cochilam em dois pensamentos, eles não vivem ora no mundo e ora no templo, eles não vivem ora buscando a Deus e ora buscando o outro Deus, porque ninguém pode adorar a Deus, senhores. Você tem que escolher a quem você deve adorar. Ou você adora a Deus, ou você adora a Baal, ou você adora a Deus, ou você adora o mundo, ou você é amigo de Deus, ou você é inimigo. Louvado seja Deus. Ou você é amigo de Deus, ou você é amigo do mundo. Nós não podemos ficar cocheando em dois pensamentos. Você tem que ter atitude, você tem que escolher, você tem que tomar uma decisão na tua vida. O Senhor faz a obra, mas ele, para fazer a obra, eu tenho que tomar uma decisão na minha vida, eu tenho que tomar uma posição na minha vida, eu tenho que fazer uma escolha. Então, louvado seja Deus, eu te convido nesse momento a refletir na palavra,
palavra e escolher a palavra, porque a palavra ela vai fazer operar na tua vida. A palavra ela vai te dar entendimento, discernimento de quem serve a Deus e quem não serve. A palavra de Deus vai te dar discernimento se você agrada a Deus ou se você não está agradando a Deus. A palavra vai fazer você se arrepender e reconhecer os teus erros, tua falha e receber o perdão de Deus. A palavra de Deus vai te dar a direção que você quer. Muitos não têm direção, mas a palavra vai mais profundo. Ela vai mais profundo. Sabe o que ela faz? Ela te liberta. E quando ela te liberta, você fica em paz. Você está em paz. Você dorme em paz. Quando a palavra te liberta, você confia no Senhor. Mas enquanto você não é liberto, você não consegue ter paz. Você está dentro do templo, mas está preocupado. Você está dentro do templo, mas está agoniado. Você está dentro do templo, mas não está confiando em Deus. Por quê? Porque você não guarda a palavra no seu coração. Porque aquele que guarda a palavra de Deus no seu coração, ele vive a palavra, ele pratica a palavra, ele fala a palavra, ele anda na palavra. Louvado seja Deus, e a palavra é a sua alegria. A palavra é a sua vida. Sem palavra ele não tem vida. Louvado seja Deus, mas tem muitos que estão vivendo, mas não a vida com a palavra. Louvado seja Deus. E aqui o salmista fala muito através do poder da palavra na nossa vida. Muitas das vezes você ora, você pede oração, mas você não busca a palavra de Deus. Você não busca ter intimidade com Deus. E quando você busca a palavra, quanto mais você busca a palavra, mais íntima você fica de Deus. Mais você vai entender a vontade de Deus. As pessoas não sabem nem o que é a vontade de Deus. Mas o que é a vontade de Deus para minha vida? A vontade de Deus é você andar em santificação. A vontade de Deus é você andar como Jesus andava. A vontade de Deus é você louvado seja Deus, adorar como Jesus adorava. A vontade de Deus é que você obedeça como Jesus obedecia. A vontade de Deus é que o nome de Deus seja glorificado na tua vida. A vontade de Deus é que você e a sua família seja salva. Mas se você não estuda a palavra, se você não medita na palavra, você não sabe qual é a vontade de Deus. E por isso que muitas das vezes você entra na live querendo que as pessoas te falem aquilo que Deus tem para a tua vida, mas é fácil, é só você abrir as escrituras sagradas. Irmã, eu não entendo. Um dia eu também não entendia, mas o Senhor me deu entendimento, o Espírito Santo abriu o meu entendimento, o Espírito Santo me ensinou, e o Espírito Santo te ensina, o Espírito Santo te dá entendimento, mas para ele te dar entendimento, você tem que buscar a ele. Louvado seja Deus, por quê? Porque sem buscar a ele, você não terá entendimento. Você pode orar, você pode entrar na live de oração, você pode ir para o culto e sair do culto do mesmo jeito. Você não pode ir para o culto sair do mesmo jeito, você tem que sair bem. Ontem eu estava na igreja, o pastor estava orando, os trabalhadores não foram, mas eu sou trabalhadora de Deus e o pastor pediu ajuda. Irmã, me ajude na intercessão. Amém, vamos trabalhar. Louvado seja Deus, porque Deus nos chamou para trabalhar. E lá, louvado seja Deus, na oração, na minha oportunidade, eu disse, você não pode sair daqui do jeito que você entrou. Então começamos a orar para que aqueles espíritos imundos que estavam oprimindo, Deus dá a visão, né? O inimigo não está escondido, o reino das trevas não está escondido, porque soldado, o Senhor chama e prepara e dá um instrumento para esse soldado. E no final da oração, eu perguntei, quem é que está se sentindo mal? Não saia daqui se sentindo mal, não saia daqui achando que foi liberto, muitas das vezes você está na igreja e sai da igreja mal, e você não pode sair mal. Você tem que chegar com o teu pastor, você tem que chegar com aqueles que são de oração e dizer, o culto terminou, mas eu estou aqui mal, e o que vai fazer? O pastor vai orar de novo e você vai sair da igreja bem. Então muitas das vezes você vai para o templo e sai do mesmo jeito. Por quê? Porque você não abriu o teu coração para a palavra. E ontem, no final da oração, uma irmã, Deus já tinha mostrado o espírito imundo oprimindo aquela irmã. Ela estava curvada, o corpo dela estava desfalecido. E o que foi que aconteceu na hora da oração? A irmã disse, irmã, saiu um peso das minhas costas. Eu estou leve. E é isso que você tem que sair do templo, é leve.
Você tem que sair do templo na paz. Você tem que sair do templo alegre. Você tem que sair dessa live leve. Você tem que sair dessa live na paz. Abra o seu coração para Jesus. Fale para Jesus. Senhor, eu estou com peso no meu corpo. Senhor, eu estou sentindo isso. Senhor, eu não estou sentindo a tua paz. Mas eu quero sair, Senhor, dessa live onde está sendo ministrada a tua palavra, onde estão aqui tendo oração. Eu quero sair leve. Eu quero sair renovada. Eu quero sair na paz. Eu quero sair curada. Mas muitas das vezes você vai para o templo, você entra na live cristã, mas você sai do mesmo jeito. Por quê? Por quê? Porque você nem sabe o porquê você está aqui. Mas eu quero dizer que você está aqui porque o Senhor quer te dar a vitória. Porque o Senhor quer abrir os teus olhos. Porque o Senhor quer te dar entendimento. Porque o Senhor está aqui para te libertar. E você não pode sair daqui do jeito que entrou. Você tem que sair daqui com a tua vitória. E ele continua aqui: o meu zelo me consome. O meu zelo me consumiu porque os meus inimigos se esqueceram da tua palavra. E ele zelava pela palavra de Deus. Interessante, né? Que Davi, ele tinha um zelo pelas coisas de Deus. Davi tinha um amor pela palavra de Deus. A tua palavra é muito pura, por isso teu servo a ama. Você ama a palavra de Deus, gente? Olha o que ele fala: a tua palavra é muito pura, por isso teu servo a ama. Você tem que amar a palavra de Deus. Se você ama a palavra de Deus, você ama Cristo. Se você tem amor pela palavra de Deus, você tem amor por Deus. Se você tem amor pela palavra, você tem paz. A palavra de Deus te dá paz, a palavra de Deus te dá confiança, a palavra de Deus te fortalece, a palavra de Deus te dá ânimo, a palavra de Deus dá vida e vida com abundância, a palavra de Deus abre os teus olhos, a palavra de Deus te dá discernimento, a palavra de Deus te dá cura, a palavra de Deus te dá entendimento da guerra espiritual, a palavra de Deus te dá entendimento que o Senhor é contigo, a palavra de Deus, e muitos não querem a palavra, muitos não amam a palavra, muitos não buscam a palavra, buscam a oração, buscam o templo, buscam estar dentro da igreja, querem ser religiosos, mas não querem ser praticantes da palavra, mas não querem amar a palavra. Você tem que amar a palavra. Lembra lá daquelas pessoas que dizem assim, que tem pessoas que amam a leitura. Quem ama a leitura consegue amar a palavra. Por quê? Porque tem o costume de ler, não é verdade? Tem pessoas que têm preguiça de ler. E pessoas que têm preguiça de ler, como é que vai amar a palavra? Se você tem preguiça de ler. Para essa preguiça sair da tua vida, tu tem que se esforçar. Tu tem que pedir para o Senhor: Senhor, tira essa preguiça da minha vida, porque eu tenho preguiça de ler. Quem é que tem preguiça de ler? Tem pessoas que têm preguiça de ler. Eu sei que tem pessoas aqui dentro da live que têm preguiça de ler. Preferem ouvir os outros pregar, mas tem uma preguiça de ler, não é verdade? Tem pessoas aqui que não amam a leitura. Não amam a leitura e não amam ler a palavra, não amam buscar a palavra, não amam, louvado, examinar as escrituras, não amam aprender de Deus. É por isso que Deus levantou pregadores, né? Porque pelo menos você vai ouvir, já que você tem preguiça de ler. Alguns têm preguiça de ler, pelo menos vai ouvir a palavra. Mas a palavra só vai poder fazer efeito na sua vida se você abrir os teus ouvidos para a palavra, se você der atenção para a palavra, se você ir para o templo e ficar atento à palavra de Deus, entrar na live e ficar atento à palavra de Deus. Você pode ter até preguiça de ler, mas que os teus ouvidos não tenham preguiça de ouvir. Não é verdade? Porque tem pessoas que estão dentro da live, mas o seu pensamento está longe. Tem pessoas que estão dentro do templo, mas os seus ouvidos não estão para a palavra. Os seus ouvidos estão fechados para a palavra. É como um corpo sem vida. É como um corpo sem ação. É como um corpo, louvado seja Deus, engrandecido, exaltado, que não está aberto para o Espírito Santo. Quantos estão dentro do templo e o Espírito Santo quer batizar, o Espírito Santo quer tocar, o Espírito Santo quer renovar, mas o coração está fechado. Mas o coração não se entrega.
Mas você tem que se entregar quando buscar a Deus. Você tem que se entregar, você tem que fechar os teus olhos e esquecer quem está ao teu redor. Você tem que fechar os teus olhos e apenas ouvir ali a palavra e o Senhor vai operar no teu coração, na tua vida. Ele vai te libertar. Porque se você entra numa live ou se você vai para o templo, louvado seja Deus, é para quê? Para que haja uma libertação em nossa vida. É para que a gente não saia, louvado seja Deus, do templo do jeito que nós entramos. Gente, quantas pessoas vão ao templo e ficam calados, tem vergonha, e muitas das vezes o demônio não deixa aquela pessoa abrir a boca, o demônio não deixa aquela pessoa falar que está se sentindo mal. Louvado seja Deus, engrandecido. É por isso que o Senhor dá os dons perfeitamente. Ele dá o dom da visão, ele deu o dom da cura, ele deu o dom do discernimento, ele deu o dom do conhecimento, ele deu o dom da ciência, ele deu os dons que é necessário para que as vidas não saiam de dentro do templo do jeito que entraram. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Então, muitas das vezes você está calado, você está lá passando mal, você está lá angustiado e o demônio está te prendendo para que você não fale. Não, eu estou aqui no templo, mas eu estou mal. Louvado seja Deus, engrandecido, quando você não conseguir falar o que você sente. Louvado seja Deus, engrandecido. Clame o sangue de Jesus. Clame o sangue de Jesus. Senhor, eu queria falar. Senhor, eu queria dizer que eu não estou bem e eu estou saindo do templo, eu estou saindo da oração do jeito que eu entrei. Mas aí você começa a clamar o sangue de Jesus. O sangue de Jesus tem poder. Nunca saia da casa de Deus, nunca saia de uma live de oração, seja onde você estiver escutando a palavra de Deus, a oração do mesmo jeito. Você tem que abrir a tua boca. Você tem que falar: irmã, eu não estou bem. Pastor, eu não estou bem. Você tem que falar: louvado seja Deus, engrandecido. Quando tem alguém que tem discernimento, você não precisa nem falar, porque a própria pessoa chama a pessoa e ora. Louvado seja Deus, engrandecido, exaltado. Então, louvado seja Deus, o salmista estava falando aqui que ele amava a palavra de Deus. O meu zelo me consumiu, porque os meus inimigos se esqueceram da tua palavra. A tua palavra é muito pura, por isso o teu servo a ama. Então, pessoas que amam a palavra de Deus, elas conseguem chegar à purificação. Por quê? Porque a palavra é pura e ela nos purifica, ela nos transforma, ela nos limpa, ela muda a nossa vida, ela muda o nosso caráter. Tem pessoas que dizem assim: eu nasci assim e vou morrer assim. Vocês já ouviram isso? Esses tipos de pessoas que dizem que nasceu assim, vai morrer assim, são pessoas que não estão com seu coração aberto para a mudança, para a transformação. Elas estão aceitando ser orgulhosas, elas estão aceitando ser mentirosas, elas estão aceitando viver aquela vida que elas estão vivendo porque não querem mudar. Mas aquele que quer mudar, não, Senhor, a tua palavra me ensina que eu não tenho que ser assim, então eu quero mudar. Me ajuda a mudar, me transforma através da tua palavra. Tem pessoas que só oram, mas não querem mudança na sua vida. Tem pessoas que só oram, mas não querem praticar a palavra. Para haver uma mudança na minha vida, eu tenho que praticar a palavra de Deus. Louvado seja Deus, engrandecido. Então ele continua aqui: pequeno sou eu e desprezado, mas não me esqueço dos teus mandamentos. Ele reconhecia quem ele era, mas ele não esquecia da palavra de Deus. É isso que nós temos que fazer. A gente sabe quem nós somos, mas nós sabemos que a palavra de Deus, ela pode nos libertar. Nós sabemos que a palavra de Deus é pura. Nós sabemos que a palavra de Deus, ela é, louvado seja Deus, engrandecido, o pão da vida. Nós sabemos que a palavra de Deus é santa. Nós sabemos que a palavra de Deus, louvado seja Deus, é o próprio verbo, é o próprio Cristo, é o próprio Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, ele nos converte através da palavra, mas ele é a palavra. Ele mesmo diz em Efésios, que a palavra de Deus é a espada do Espírito Santo. Quando fala da espada,
fala de quê? Na Bíblia, a espada representa a palavra. Na Bíblia, a espada representa o quê? A palavra que sai da nossa boca. Louvado seja Deus, engrandecido. E muitas das vezes você está no teu trabalho e as pessoas estão trabalhando. Estão trabalhando para quê? Para te tirar do trabalho. Estão trabalhando no reino das trevas. Mas se você tem a palavra na proteção, se você tem a palavra no teu coração, pode ter certeza, quem vai predominar é a palavra de Deus na tua vida. Quem vai predominar é a luz, é o Deus que nós servimos. Mas como se eu não conheço a palavra, se eu não entendo a palavra? Então a pessoa, o diabo estava usando a boca daquela pessoa para zombar dela, para rir dela, boca na palavra. É uma pessoa, mas é uma pessoa a qual o inimigo está falando, ou o inimigo está usando a boca, o inimigo está zombando por causa da maldade do coração daquela pessoa. Então usa a palavra que tu vai ver o inimigo bater em retirada dessa pessoa. Tem duas alternativas, ou ela vem servir a Deus, ou ela vai sair do teu caminho. Ou ela se une com você para servir o mesmo Deus, ou então ela sai do caminho. É assim que o Senhor faz. Entendemos? Louvado seja Deus, engrandecido. Então ele diz aqui, porque pequeno sou e desprezado, mas não me esqueço dos teus mandamentos. Quem já leu a palavra hoje? Quem é que lê a palavra todo dia? Quem é que lê? Fala para você. Você tem falta com a palavra de Deus? Ai, mano, no teu tempo. Tem tempo sim. Porque o próprio Deus disse que há tempo para todas as coisas. É só você arrumar organizar o teu tempo. Há tempo para todas as coisas. Louvado seja Deus. Mesmo que você trabalhe, mesmo que você cuide da tua família, mas há tempo de buscar a palavra. No tempo que tu está com conversas que não edifica, no tempo que tu tá fazendo coisas que não edifica, no tempo que tu tá na fofoca, no tempo que tu tá na brincadeira, no tempo que tu tem tempo para tanta coisa e não tem tempo para a palavra de Deus? Ou tu não quer ter tempo para a palavra de Deus? Louvado seja Deus, a gente tem que querer. A gente tem que querer buscar a palavra de Deus. Quando você entender que buscar a palavra de Deus, você está buscando a Deus, você vai dar mais valor à palavra dele. Quando você entender, tem pessoas que dizem que Deus está calado. Eu digo que Deus nunca está calado. Eu digo que a Bíblia que está fechada. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Porque se Deus está calado é porque a tua Bíblia está fechada. Porque quando tu abrir a palavra de Deus, ele vai falar contigo. Ele fala conosco. A palavra de Deus, ela fala conosco todos os dias. Todos os dias a palavra de Deus tem falado conosco. Aí as pessoas dizem, Deus está calado ou a tua Bíblia está fechada? Eu acredito que a tua Bíblia aqui está fechada, porque calado não está. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. Louvado seja Deus. E quando Deus ele fica em silêncio, não é para ele parar de pregar a palavra. Quando ele fica em silêncio, louvado seja Deus, engrandecido, é porque ainda não é a hora dele te responder aquilo que tu queres. Porque muitas das vezes tu quer que Deus fale contigo se ele vai te dar o marido, se ele vai te dar uma casa, se ele vai te dar uma cura, mas tu não quer que Deus fale contigo a palavra dele, os ensinamentos dele, a lei dele, a ordenança dele. Então, com isso ele não se cala. Para ele estar aqui nos corrigindo, nos ensinando, nos dando direção, ele não se cala. Louvado seja Deus, agradecido. Ele se cala quando você insiste em querer a resposta, se tu vai ter uma casa, se tu vai ter um carro, se tu vai ter um marido, se tu vai prosperar, se Deus é contigo, louvado seja Deus. Se você abrisse a palavra, se você amasse a palavra, você iria saber que Deus é contigo. Mas muitas das vezes você não sabe nem se Deus é contigo. Por quê? Porque tu não busca a palavra, porque tu não conhece a Deus, porque tu não entende da palavra de Deus, porque tu não ama a palavra de Deus. E por isso tu está querendo que os outros te dêem uma palavra. Mas que palavra? A palavra que alimenta o teu ego, a palavra que vai te dar um ânimo, uma palavra que vai mexer com as tuas emoções, a palavra que vai deixar tu viver no emocional e não viver na fé. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. Então o salmista ele estava dizendo que ele ama a palavra e ele estava reconhecendo que ele era pequeno, que ele era desprezado, mas não me esqueço dos teus mandamentos.
não esqueço da tua lei, não esqueço da tua palavra. E as pessoas nem sequer lêem, nem sequer procuram lembrar da palavra, procuram guardar a palavra, guardam tantas coisas no seu coração, mas não guarda aquilo que devia, que era a palavra de Deus. Guardar, ele mesmo fala aqui nesse Salmo 119, guardei a palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, aquele que tem a palavra guardada no seu coração, ele tem facilidade de não pecar. Ele não tem dificuldade para ele. Por quê? Porque a palavra está guardada no seu coração. Mas aquele que não tem a palavra guardada no seu coração, ele tem mais facilidade para pecar. Louvado seja Deus. E ele vai dizendo aqui, a tua justiça é uma justiça eterna. A tua lei é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Passará o céu e a terra, mas a palavra de Deus não passa. Ela está se cumprindo. Se você olha para a natureza, está se cumprindo. A natureza está gemendo, a terra está gemendo, a igreja está em trabalho de parto, os terremotos estão aí, a gente está vendo guerras, a gente está vendo fome, a gente está vendo pestes, a gente está vendo a palavra de Deus se cumprir. A palavra de Deus é verdadeira. As pessoas creem no horóscopo, as pessoas creem nos livros de emoções, as pessoas creem nos livros emotivos, mas não creem na palavra de Deus. Você quer saber o passado, o presente e o futuro? Vá para a palavra. Busca a palavra. A Bíblia está aqui mostrando o passado, aqueles que já passaram, que já viveram a palavra. A Bíblia está mostrando o presente, o hoje, e a Bíblia mostra o futuro. Louvado seja Deus. E qual é o teu futuro? O teu futuro, louvado seja Deus, tem que ser a salvação. O teu futuro tem que ser o reino de Deus. O teu futuro, louvado seja Deus, é que teu nome esteja escrito no livro da vida e que tu seja arrebatado. O teu futuro é que tu seja salvo. O teu futuro, louvado seja Deus, e que tu viva com o Pai, que tu esteja com o Pai, e que tu esteja no reino do céu, e que tu vá para o reino do céu, que tu viva o maior, o melhor de Deus. Louvado seja Deus e agradecido. O teu futuro é a vida eterna. Louvado seja Deus e exaltado. E tudo isso está escrito aqui na palavra. Tudo isso mostra passado, presente e o futuro. Tu não precisa pedir para alguém colocar cartas para ti. Tu não precisa pedir para alguém ver num copo com água o teu futuro. Tu precisa abrir a Bíblia. Tu precisa buscar a palavra de Deus, porque aqui mostra o nosso futuro. Louvado seja Deus. Ou o meu futuro é a vida eterna, ou o meu futuro é a morte. Ou o meu futuro é a salvação, ou o meu futuro é a condenação. Louvado seja Deus engrandecido. Ou o meu futuro é voltar para a casa do Pai, ou o meu futuro é receber a herança do meu Pai, ou o meu futuro é ser filha de Deus. Louvado seja Deus. Ou o meu futuro é viver na condenação? É viver como bastardo? É viver sem salvação? A Bíblia fala o nosso futuro. Vai e continua. A tua justiça é uma justiça eterna e a tua lei é a verdade. Aperto e angústia se apoderaram de mim. Não obstante os teus mandamentos, são o meu prazer. Olha que maravilha, gente. Quando você sentir prazer de buscar a palavra de Deus, quando você sentir prazer de orar, gente, você não tem que orar com tristeza, você tem que orar com alegria. Você não tem que ler a palavra de Deus porque eu estou te mandando, eu não estou te mandando. Eu estou te ensinando que você tem que ter amor pela palavra. Você não quer que Deus te ame, por que você não ama a palavra dele? Você não quer que Deus te ame, por que você não tem prazer em ouvir a palavra? Por que você não tem prazer em orar? Por que você não tem prazer em viver com Deus? Você tem prazer de ouvir fofoca? Tem gente que se alegra em ouvir a fofoca. Tem gente que tem prazer em ouvir conversas que, pelo amor de Deus, que não edifica a vida de ninguém. Né? Tem gente que tem prazer com coisas que não era para ter prazer. Mas com a palavra de Deus, você não sente alegria de ouvir a palavra de Deus, de estudar a palavra de Deus, de buscar a palavra de Deus? Você não tem prazer de orar, gente? Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Como é que nós queremos entrar no reino do céu? Como é que nós queremos entrar no reino do céu se eu não tenho prazer na palavra? Se eu não tenho prazer de orar, se eu não tenho prazer de buscar a Deus? Louvado seja Deus engrandecido.
Temos que ter essa alegria de buscar a palavra de Deus, essa alegria de orarmos, essa alegria de cultuarmos, essa alegria de estar na presença de Deus. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Tem pessoas que têm alegria de assistir novela, não tem prazer de estar vendo novelas, não edifica a vida, te esfria. Tu não quer mais saber de orar por causa que tu vive na novela. Tu não quer saber da palavra de Deus porque a novela é o assunto. Eu quero saber o que vai acontecer no próximo capítulo. E por que a palavra de Deus tu não quer saber o que vai acontecer no próximo capítulo? Por que tu não tem esse prazer com a palavra de Deus? Tu não consegue nem ler capítulos. Se tu quer ouvir só apenas um versículo, imagina ler um capítulo, imagine saber o outro capítulo. Mas quando está numa novela, tu não perde, tu deixa de fazer a janta pro teu marido, tu deixa de fazer a janta pro teus filhos. Depois da novela, faça. Né? Assim que mulheres dizem, até homens gostam de novela, não é verdade? Eu não gosto muito de televisão, não, gente. Eu gosto mais de música. Eu sempre gostei mais de música. De televisão não é meu forte, não. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Então, gente, você tem que ter prazer. Prazer pelas coisas de Deus. Você não tem que buscar a Deus como uma necessidade. Você não tem que buscar a Deus porque sabe que Deus vai te curar. Você não tem que buscar a Deus porque sabe que Deus vai prosperar. Você não tem que buscar a Deus por aquilo que Ele te dá, mas você tem que buscar a Deus pelo prazer de estar com Ele, pelo prazer de saber das leis dEle, pelo prazer de praticar a palavra, pelo prazer de estar em comunhão com Ele, pelo prazer de estar na presença dEle. Você não sabe nem o que é estar na presença de Deus. Você não sabe nem o que é. Muitos falam, Senhor, que a tua presença esteja comigo. Mas você está na presença de Deus? Muitos buscam, Senhor, eu estou aqui buscando a tua presença. Está mais frio do que o inverno que está tendo lá no país, que está um frio, né, extraordinário, extremo. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Tem gente dentro do templo, louvado seja Deus, engrandecido, mas que não estão no prazer de estar na casa de Deus, de ouvir a palavra de Deus, de se entregar para Deus, de querer a presença de Deus, de querer ser cheio do Espírito Santo. Às vezes você vai buscar a Deus, vai para o templo, vai para a casa de Deus, entra numa live, mas não entra para buscar a presença de Deus, não entra para ser cheio do Espírito, não entra para ser cheio da palavra, para que essa palavra transborde na tua vida. Louvado seja Deus, engrandecido. E essa palavra transbordando vai alcançar tua família, vai alcançar teus vizinhos, vai alcançar teus amigos. Essa palavra, louvado seja Deus, quando você está cheio da palavra de Deus, você vai transbordar na palavra. Louvado seja Deus, engrandecido. E aqui Davi, ele falava muito, louvado seja Deus, da palavra de Deus. Aqui praticamente era Davi adorando a Deus, falando como a importância a palavra dele, como ele amava a palavra dele. E aqui ele continua aqui, ó. Escuta, deixa eu ver onde eu parei. Aperto, angústia se apoderam de mim. Não obstante, os teus mandamentos são o meu prazer. A justiça, os teus mandamentos, teus testemunhos é eterna. Dai-me inteligência e viverei. Você quer inteligência? O Davi está falando onde que tu encontra? Na palavra de Deus. Inteligência para entender a palavra de Deus. Eu só vou entender a palavra de Deus se eu estudar a palavra de Deus. Se eu tiver prazer em aprender a palavra de Deus. Louvado seja Deus, engrandecido. É ficar atento à palavra, é ficar atento à lição, é ficar atento àquele que está falando da palavra de Deus e você acompanhar se está escrito mesmo na palavra de Deus. Muitas das vezes as pessoas falam heresias, mas você, como não lê a palavra, você acredita que está dentro da palavra, não é verdade? Por quê? Porque você não conhece, porque você não entende, porque você não busca saber se está dentro da Bíblia, você não acompanha. Hoje, né, gente? Hoje a gente tem visto que as pessoas não andam mais nem com a Bíblia. É um telão lá, a palavra de Deus sendo transmitida naquele telão. É a pessoas pregando a palavra pelo tablet,
É as pessoas pregando a palavra pelo celular e as escrituras sagradas. Ah, irmão, porque está moderno. É a palavra, né? Mas agora, preste bem atenção. O líder está lá com o celular na mão pregando a palavra. Aí ele está sendo um exemplo para outras pessoas, para os congregantes. Aí as pessoas, em vez de levar a Bíblia, levam o telefone. Só que o quê? Muitos não estão acompanhando a palavra pela Bíblia, pelo telefone. Eles estão no telefone, mas às vezes estão mandando mensagem para outra pessoa. Eles estão no telefone, mas muitas das vezes estão tirando foto de alguma coisa. Eles estão no telefone, mas não significa que nem todos estão acompanhando a palavra. Por quê? Porque no telefone, louvado seja Deus, aquele que está pregando a palavra, ele está atento na palavra. Mas aquele que está no templo, aquele que está ouvindo a palavra, ele pode estar no telefone, mas pode ele não estar ouvindo, acompanhando a palavra. Então, quando a gente usa a Bíblia, meu querido, você usar a Bíblia, tu não vai conseguir falar com ninguém, tu vai apenas conseguir ouvir o que Deus quer falar contigo. Louvado seja Deus, mas com o telefone, corre um risco de tu pegar, na hora receber a mensagem. Ontem eu fui para o culto, meu telefone ficou em casa. Era o culto de oração, era um trabalho de oração, meu telefone eu deixei em casa. Por quê? Porque eu não queria dar exemplo para ninguém, eu levei minha Bíblia. Eu levo a minha Bíblia. Eu não queria dar exemplo para ninguém de estar com o telefone na mão, porque muitas das vezes o telefone tem sido mais importante do que a palavra de Deus. Louvado seja Deus. E se eu vou para o templo, gente, eu não quero estar com o telefone na mão, não. Não quero estar com o telefone na mão, sabe por quê? Porque o telefone vai me tirar a minha atenção. Vai tirar a minha atenção daquilo que eu fui fazer no templo. O que eu fui fazer no templo, adorar a Deus, buscar a Deus, trabalhar dentro do templo. Louvado seja Deus e agradecido. Mas hoje, né, é tudo moderno. E você observar que essas coisas modernas esfriou muito mais a igreja. Esfriou muito mais a igreja, gente. Então nós temos que estar atento na palavra. Louvado seja Deus, agradecido. Por quê? Porque isso dá inteligência. A palavra de Deus nos dá inteligência e nos dá vida. A palavra de Deus nos dá vida, nos dá saúde, nos dá paz. Louvado seja Deus, nos dá discernimento. E verás a diferença de quem serve a Deus e quem não serve. E ele pega e fala aqui: clamei de todo o meu coração. Escuta-me, Senhor, e guardarei os teus estatutos. Então ele estava dizendo que ele clamou de todo o coração. Ele orou a Deus de todo o coração dele. Então tudo que fizermos tem que ser de todo o coração. A própria palavra de Deus diz que tudo que fizermos tem que ser com amor, tem que ser com coração, tem que ser com verdade, tem que ser com entrega. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. E ele estava falando isso, que ele tinha feito isso. Ele clamou de todo o coração e ele guardou a palavra de Deus no seu coração. Quantos vão para o templo e não guardam a palavra de Deus no seu coração? Imagine agora nesses últimos tempos, o seu coração está cheio de preocupação, o seu coração está cheio de enfermidade, o seu coração está cheio de coisas terrenas, o seu coração não está cheio da palavra de Deus. E são pessoas que não dormem à noite, são pessoas perturbadas, são pessoas sem paz, são pessoas faladeiras, são pessoas que falam demais, mas não falam da palavra de Deus. A pessoa faladeira, gente, que fala tudo quanto é assunto, fala da sua vida, fala da vida dos outros, mas nunca fala da palavra de Deus. Porque são pessoas faladeiras para falarem dos seus assuntos, da sua vida ou da vida dos outros, mas nunca fala da palavra de Deus. Essas são as pessoas faladeiras. Está sempre falando de alguma notícia, sempre está falando da vida de alguém, ou então está falando da sua própria vida, ou então está falando da sua própria família, mas nunca fala da palavra de Deus. Lá em Manaus, né, junto com o pastor, veio no meu coração. A gente coloca aqueles avisos, né, dentro do templo. Aí eu disse para o pastor, vamos colocar um aviso dentro do templo. Quando as pessoas entrar na igreja, quando as pessoas entrar no templo,
coloque, né, esse aviso. Desligue o telefone e se ligue com Deus. E aí, né, ele mandou a obreira fazer o aviso. E era colocado na lousa lá, né, no quadro, com os avisos. Ao entrar no templo, desliga o telefone e se liga com Deus. Então hoje esse trabalho do telefone, gente, tem esfriado muita gente. Hoje as pessoas querem ir para o templo para filmar, para colocar, né, as pregações, querem colocar tudo que está fazendo no templo na mídia, como a irmã disse, na mídia. Então, quando as pessoas estão preocupadas em fazer isso, elas não estão com seu coração aberto para Deus. Elas não estão com seu coração aberto para receber a palavra. Por quê? Porque a sua preocupação não é a palavra. A sua preocupação é fazer o quê? Mostrar para a mídia. E nós não temos que mostrar para a mídia que tem que ver. A mídia que tem que ver que Deus é a nossa vida. A mídia que tem que ver que nós somos cheios da palavra. A mídia que tem que ver que nós temos testemunho de Deus. Louvado seja Deus. A gente não tem que mostrar para ninguém. Eles é que tem que ver. Naturalmente eles vão ver que Deus é na tua vida pelo abrir da tua boca. Pelo abrir da tua boca as pessoas sabem quem é de Deus. Louvado seja Deus. Pelo abrir da tua boca as pessoas sabem que você é alguém que tem a palavra de Deus no seu coração. Eu conheço as pessoas pelo abrir da boca delas. Não adianta dizer que é de oração, gente. Porque abrir a boca, eu sei quem é de oração e quem não é. Não adianta dizer que você lê a palavra. Abrir a tua boca, a gente sabe quem lê a palavra e quem não lê. Louvado seja Deus e agradecido. Quem guarda a palavra no seu coração e quem não guarda. Tem gente que diz que está em paz, mas você não aparenta uma pessoa que tem paz. Louvado seja Deus. O teu espírito é perturbado e às vezes perturba as pessoas. E você não está em paz no templo. E você não conversa com paz com as pessoas. E você diz que está em paz. Meu Deus do céu, louvado seja Deus. A palavra de Deus te dá discernimento. A palavra de Deus nos dá discernimento. A palavra de Deus dá discernimento de você saber de quem serve a Deus e quem não serve a Deus. Quem tem paz e quem não tem paz. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Mas se você não tiver amor à palavra, se você não tiver alegria pela palavra, tu vai continuar cego. Tu vai continuar sendo dirigido por qualquer vento de doutrina. Falou o nome de Deus, você acha que é de Deus. Falou do nome de Jesus, você acha que é de Jesus. Mas nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino do céu. Nem todos que falam, né, a palavra de Deus vão entrar no reino do céu. Louvado seja Deus. E aí? E nem todos que dizem Senhor, Senhor obedecem o Senhor. Tá entendendo? Então você tem que ter discernimento. Louvado seja Deus, agradecido. E esse discernimento só vai encontrar na palavra. Deus, ele dá o dom de discernimento para aqueles que buscam a palavra, para discernir, porque uma pessoa que prega a palavra sem discernimento, louvado seja Deus, agradecido. Ela tem que ter discernimento da palavra, porque como é que ela vai falar da palavra se ela não tem o discernimento da palavra? Como é que nós teremos o discernimento da palavra? Buscando a palavra, não é verdade? É assim que o Senhor nos dá o discernimento da palavra. Dentro da palavra, Ele vai nos dando esse discernimento. A paz do Senhor a todos que estão chegando. E Ele vai e fala, né? A ti te invoquei, salva-me e guardarei os teus mandamentos. Antecipei-me a alva da manhã e clamei, esperei na tua palavra. É isso que a gente tem que fazer, esperar na palavra de Deus. Não esperar a palavra dos outros, mas esperar na palavra de Deus. Louvado seja Deus. Os meus olhos se anteciparam às vigílias da noite para meditar na tua palavra. Tem pessoas que entraram aqui, irmã, tô com insônia. É crente? É cristão? Tá com insônia? É porque Deus quer que tu medite na palavra dele na madrugada, gente.
É aqui que o salmista falou: antecipei-me à alva da manhã e clamei e esperei na tua palavra. Os meus olhos se anteciparam às vigílias da noite para meditar na tua palavra. Você já teve uma experiência de não ter sono e de você ir meditar na palavra de Deus e quando pensar que não, o dia já raiou? Você já teve essa experiência com a palavra? Você já teve essa experiência com Deus? De você estar lá no cantinho, examinando, está sem sono, não está com sono. Aí começa a meditar na palavra, começa a ler Salmo, começa a ler o Novo Testamento e começa ali, né, se deleitar na palavra, se alegrar na palavra, ter prazer na palavra. E quando pensa que não, já raiou o dia e tu não acorda fadigado. E quer dizer, tu não acorda não, que tu estava acordado, né? E tu não fica fadigado, tu não fica cansado. Por quê? Porque tu tá cheio da palavra, tu tá renovado da palavra, tu tá avivado pela palavra. A palavra te vivifica. Por que as pessoas acordam fadigadas, cansadas? Por que as pessoas vivem cansadas? Porque não consegue viver vivificados pela palavra. Louvado seja Deus, engrandecido, é maravilhoso, né, gente? Vocês já tiveram essa experiência de para você nos tempos de hoje? Sinceramente, para te ter essa experiência, tu tem que desligar o teu telefone. Porque se com o telefone ligado, meu querido, tá difícil de você ter essa experiência com Deus. Vai estudar a palavra de madrugada? Tem que desligar o telefone. Vai orar na madrugada? Tem que desligar o telefone. Depois tu liga. Depois que tu teve o teu tempo com Deus, a tua meditação, a tua entrega, a tua intimidade com Deus, aí tu liga o telefone. Vamos lá para um exemplo que o Espírito Santo me deu. Você tem a sua esposa. Você vai deixar o telefone ligado? Por quê? Tu não pode deixar o telefone ligado quando tu tá tendo intimidade com a tua esposa. Porque se o telefone ligar, o que vai acontecer? Você na hora vai mexer com você. Com um dos dois, né? Com um dos dois. Ah, o telefone tocou. O que vai fazer? Vai estragar o prazer, não vai não? Vai. Vai estragar o prazer, vai perturbar o prazer, não vai? Vai perturbar sim. Então a melhor coisa é desligar o telefone. É ter um momento com a tua mulher, é ter um momento com teu esposo. Então tu sabe que o telefone não para, desliga ele. Assim é com a palavra de Deus, é ter um momento com Deus. Então desliga esse telefone, então depois tu liga, pelo amor de Deus. As pessoas estão fazendo do seu telefone um Deus, gente. As pessoas estão idolatrando o telefone. É mais fácil viverem com o telefone do que viverem com a palavra de Deus. É? Por isso que quando eu vou para o templo eu não levo o telefone. Um dia desse que eu levei, porque eu queria gravar a igreja para me mostrar para minha família em Manaus, para me mostrar para as pessoas, né, de Manaus. Mas agora não, já mostrei, né? Eu não sabia o nome da igreja, não sabia, queriam conhecer. Aí eu levei e o telefone fiz isso. Mas fora do culto eu não levo, gente, não levo o telefone. Eu tenho o meu número gravado, então se alguém me pedir, eu dou meu número e pronto. Entendeu? Louvado seja Deus, mas eu quero ver qual é o cristão que vai para a igreja sem telefone. Não vai. Qual é o cristão? É poucos que faz isso. Mas o cristão verdadeiro, ele deixa o telefone em casa. Ele deixa o telefone ou desligado, né? Ele tem domínio, ele tem entendimento que ele vai para a casa do Senhor, não é para estar no telefone, ele vai para a casa do Senhor para ouvir a palavra, para buscar a palavra, louvados para se encher da palavra, para aprender a palavra, louvado seja Deus agradecido. É que nem a aula, quando vai para a tua aula, o que os professores dizem? Desliga o telefone. Qual é o professor que quer que as pessoas estejam com o telefone ligado na aula? Qual é o professor? Só se for um professor, né, que não está nem aí para os alunos aprenderem. Outra experiência. Qual é as pessoas que vivem no telefone no trabalho?
Tem pessoas que vivem no telefone no trabalho, né? Mas tem pessoas que você trabalha naquele lugar e tu não pode usar o telefone. Porque se tu usar o telefone, tu corre o risco de perder aquele trabalho. E se tu usar o telefone na igreja, tu corre o risco de perder a tua bênção. Tu corre o risco de perder a tua salvação. E tu corre o risco de sair do templo do jeito que tu entrou, ou talvez pior. E aí depois tu vai botar a culpa no pastor, mas a culpa está em você que não quis dar atenção para o Espírito Santo que estava lá, mas a culpa é sua que não abriu o teu coração para ouvir a palavra de Deus, a culpa é sua que você não se entregou dentro do templo ou em qualquer lugar onde esteja ministrando a palavra de Deus, mas é muito mais fácil você botar a culpa num líder que está lá pregando a palavra, mas presta atenção se é ele mesmo o culpado. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Se dentro da igreja fizesse isso, não. Dentro do telefone, dentro da igreja, você não tem que estar com o telefone ligado. Você tem que estar ligado com o Pai. Você tem que estar ligado com o Espírito Santo de Deus. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. E aí você sairia da igreja vivificado, renovado, curado, liberto. Você sairia do templo, não do jeito que muitas vezes você sai. Louvado seja Deus, parece que louvado seja Deus que você saiu pior do que entrou. Louvado seja Deus e agradecido. Por quê? A casa de Deus não é a casa de oração, a casa de Deus não é o pronto-socorro. Por que o pronto-socorro? Porque é o lugar da cura, porque é o lugar que a palavra nos cura, porque é o lugar que nós somos ajudados pela palavra. Mas muitos estão indo para o templo e saindo do templo do mesmo jeito. Muitos estão indo para o templo e saindo do templo não vivificados, mas continuam mortos, continuam sem vida com Deus. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Você está perdendo tempo dentro do templo? Você está perdendo tempo dentro do templo? Você não pode perder tempo. Você vai para dentro do templo para você sair de lá renovado, vivificado, curado, restaurado, avivado. Louvado seja Deus, agradecido, exaltado, abençoado. Você vai para dentro do templo para você saída do templo, louvado seja Deus, com alegria, não com tristeza. Deus é bom, né? Vamos encerrar? Ouve a minha voz segundo a tua benignidade. Eita que Jesus pegou, né? Ou você ama a palavra, ou você não ama. Ou se você amar a palavra, você ama Deus. Mas se você não amar a palavra, sinto muito, você não ama Deus. Não ama Deus, porque Deus é a palavra, porque Jesus é o verbo. Quem não ama a palavra, gente, não ama a Deus. Quem não ama a palavra não tem paz, não tem paz. Louvado seja Deus, porque só a palavra nos dá paz, nos dá fé, nos dá confiança, confiança em Deus. É através da palavra que a gente tem fé. Fé vem por ouvir a palavra de Deus. Então eu preciso da palavra de Deus para ter essa fé inabalável. Que esse salmista aqui tinha uma fé inabalável, não é verdade? Vamos aqui. E ele diz: ouve minha voz segundo a tua benignidade, vivifica-me, Senhor, segundo o teu juízo. Vivifica-me. A palavra nos dá vida. Louvado seja Deus, a palavra nos cura, a palavra nos renova, a palavra nos transforma, a palavra nos liberta, a palavra nos santifica, a palavra nos salva, a palavra, tudo é a palavra de Deus na nossa vida, gente. Não existe crente, cristão, congregante sem palavra, porque se você estiver sem palavra, você está como um morto, sem vida, sem fé, sem ânimo, vive desanimado, tudo vai mal. Louvado seja Deus, agradecido. Não, nada muda na tua vida. Não muda porque tu não quer a palavra. Não muda porque tu não ouve a palavra. Não muda porque tu não obedece a palavra. Louvado seja Deus, agradecido. Muitos querem que a sua vida mude, mas sem a obediência da palavra não tem como ter mudança. Sem obediência da palavra não tem como ter transformação na minha vida. Nós somos transformados pela palavra quando nós praticamos a palavra. Se nós praticarmos a palavra, está acontecendo uma transformação. Tu está deixando de ser aquela velha criatura para ser a nova criatura. Tu está deixando os velhos ensinamentos para viver os ensinamentos de Deus, os ensinamentos de Cristo. Estamos entendendo e aprendendo. Você não tem que ir para o templo como um religioso.
Você tem que ir para o templo, louvado seja Deus, e sair de lá, renovado, vivificado, transformado, liberto, curado, salvo. Tem que sair do templo em Cristo Jesus, na tua vida, sendo uma nova criatura. Tudo se fez novo através da palavra. Aproxima-se os que seguem malvados e afastam-se da tua lei. Pessoas malvadas se afastam da palavra, não querem saber da palavra, não praticam a palavra, querem oração, mas não querem a palavra. E ele diz: tu estás perto, Senhor, e todos os teus mandamentos são a verdade. As pessoas perdem tempo com mentiras. As pessoas perdem tempo com ensinamentos que não são ensinamentos de Cristo, mas não querem a palavra. E ele diz: tu estás perto, Senhor, e todos os teus mandamentos são a verdade, acerca dos teus testemunhos, sob desde a antiguidade que os fundaste para sempre. Então, desde toda a criação, a palavra de Deus é verdadeira. Louvado seja Deus. Entendemos e aprendemos um pouco esse Salmo 119, gente. Esse Salmo de 119, se você meditar nele, você vai aprender o valor da palavra. Você vai entender como a palavra é importante. Escreva aí, Salmo 119 e procura meditar. Leia ele todo, ele é grande, mas ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Eu sempre gostei desse salmo. As pessoas ficavam falando: como é que tu gosta de ler o Salmo 119? Ele é tão grande. Mas é aqui que eu aprendi a amar a palavra de Deus. Aqui, nesse salmo, esse salmo aqui, 119, louvado seja Deus, ele mostra a importância de nós aprendermos. Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus estatutos. Ensina-me a tua palavra, ensina-me a tua lei. A tua palavra será lâmpada para os meus pés. Então, o Salmo 19, gente, ele vai te ensinar a amar a palavra de Deus. Porque se você lê ele, todo o tempo Davi está falando sobre a palavra. Todo o tempo é medida na palavra, guarda a palavra. A tua palavra vivifica-me. A tua palavra é lâmpada. A tua palavra é o teu juízo. A tua palavra é a verdade. É só você estudar esse Salmo 119 que você vai, entendemos, vamos sair daqui buscando a palavra. Agora vocês ouviram a palavra, né? Mas você, antes de dormir, pode buscar a palavra. Na madrugada, você pode ter uma intimidade com Deus através da palavra. Louvado seja Deus, porque ela é lâmpada para os nossos pés. Quando Jesus, para o nosso coração, quando Jesus voltar, como é que vai estar a tua lamparina? Como é que vai estar a tua lâmpada? Você vai ser aquela noiva que a lâmpada está acesa? Que a palavra está acesa no teu coração? Ou você vai ser aquela noiva que a lâmpada vai estar apagada? Que está faltando azeite na lâmpada? Então, o azeite é a palavra. Se você não buscar esse azeite para a sua vida, quando Jesus voltar, ele vai falar para você. Ele vai fechar a porta. Ele não vai deixar você entrar. Isso é para a igreja, né, gente? Isso é para a igreja. Isso é para nós, para a igreja. Então, não adianta você viver atrás de oração e não buscar a palavra de Deus e guardá-la no teu coração. E não estar com as lâmpadas acesas. E a palavra, ela deixa essa lâmpada acesa. Louvado seja Deus. Amém? E você que ainda não entregou tua vida para Jesus, entregue tua vida para Jesus. E você ainda que não tem seu nome escrito no livro da vida, basta você se arrepender dos seus pecados.